vontade de chorar do nada, sem nenhuma causa aparente. Será que este fenômeno é espiritual? Neste vídeo lhe explicaremos tudo sobre o assunto. O ato de chorar é uma das ações orgânicas mais simbólicas, marcantes e expressivas da vida humana. Quando uma pessoa chora, independente do motivo, abre-se uma janela entre seu coração e o mundo exterior. O momento do choro é um momento de entrega, vulnerabilidade, alívio e derramamento de emoções. Quando as lágrimas caem, elas carregam consigo uma grande carga emocional. Chorar é como abrir as comportas de uma represa de sentimentos, permitindo que uma imensidão de emoções desçam pela face das pessoas, aliviando toda a pressão que aquelas emoções represadas estavam causando. Quando as pessoas veem uma pessoa chorando, elas sentem uma forte empatia e procuram ajudar de alguma forma. Essa é uma situação bem marcante, pois é uma troca emocional, onde alma encontra alma, mesmo que por um breve momento. Mas existe uma situação em que o choro parece não fazer sentido algum. É o momento em que a pessoa sente uma vontade de chorar que vem do nada e que pode passar tão rapidamente quanto chegou. Quase sempre essa sensação não acontece em momentos de tristeza, nem em momentos de extrema felicidade. Em alguns casos, uma pessoa pode sentir vontade de chorar sem estar sofrendo com alguma pressão emocional. Então, qual será a explicação para isso? Será que esse tipo de vontade de chorar tem origem espiritual? Será que o espiritismo tem a resposta? A sensação de chorar que vem do nada pode ter origem espiritual. Existem casos em que uma pessoa pode acreditar que sentiu vontade de chorar sem nenhum motivo, mas na verdade algo a fez relembrar de algum momento triste ou de uma emoção, mesmo que de maneira inconsciente, despertando essa sensação de chorar que aparentemente vem do nada. Nesses casos, não é uma questão espiritual, mas uma manifestação do próprio subconsciente da pessoa. Porém, a pessoa não foi capaz de identificar o momento, a lembrança ou o sentimento que causou a vontade de chorar. Existem casos em que uma pessoa pode sentir vontade de chorar ao receber uma impressão espiritual proveniente da presença de algum espírito desencarnado que se aproxima dela. Isso é muito comum com os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, diz em seu Livro dos Médiuns, na página 240, que os médiuns sensitivos são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga que muitas vezes elas não podem explicar. Ele diz que a sensitividade é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras, e complementa dizendo que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza, boa ou má, do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Como podemos observar, os médiuns sensitivos ou impressionáveis possuem uma sensibilidade espiritual ou mediúnica que permite que eles sintam, até mesmo fisicamente, a aproximação dos espíritos e suas características espirituais. Assim, seja por sintomas físicos ou emocionais, esses médiuns podem sentir uma vontade de chorar que aparentemente vem do nada, no momento em que um espírito com uma marca energética de muita tristeza se aproxima deles. Isso acontece por causa da sensibilidade e da sintonia entre o médium e o espírito, fazendo com que o médium seja capaz de sentir o que permeia a atmosfera espiritual do desencarnado, incluindo suas emoções, dores e paixões. Assim, sentir vontade de chorar do nada pode ser um sintoma da presença de alguma entidade espiritual que se aproximou e se sintonizou com a pessoa sensitiva, causando a sensação do choro. Isso não se limita ao choro, pois em alguns casos a pessoa pode sentir raiva, vontade de agredir alguém, vontade de quebrar algo, ou até mesmo sentir boas inspirações quando a entidade que se aproxima é benéfica. Por fim, ainda existe a possibilidade do sensitivo estar captando a vibração emocional de pessoas encarnadas, sentindo essa sensação como uma vontade de chorar que aparece do nada. Talvez um vizinho próximo pode estar triste, ou até mesmo um ente querido com quem você se sintoniza espiritualmente pode estar se sentindo desta forma. Assim, sentir vontade de chorar do nada pode ser resultado da percepção das emoções de pessoas encarnadas e também de desencarnadas. Quando você sentir uma vontade de chorar do nada, reflita se esse impulso partiu de você mesmo. Às vezes, você está se sentindo emocionalmente afetada por alguma questão presente na sua vida ou alguma questão do seu passado. Porém, se você sentir que essa impressão não é sua, mas sim de uma presença espiritual externa, faça um esforço para mudar sua sintonia espiritual. Para isso, faça uma oração, acenda um incenso, procure Uai, seu app de vídeos curtos.